todos, eu sou Ernesto Breze, este é o IGCast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Além do podcast, a Abralimp também tem a revista EG Plus, né, com destaque que trouxe na última reportagem sobre energia limpa, energia solar, eólica e hidrelétrica. Seguindo aí a matéria, com 83,26% da energia gerada no país vem de fontes renováveis. Dá uma entrada no site lá, revistaegplus.com.br, e confira as notícias. Hoje no nosso IGCast nós vamos falar sobre tecnologia e limpeza profissional e trouxemos duas pessoas muito ligadas nesse assunto. Eu trago o Celso Saito, ele é professor, palestrante, escritor, dá aula na Faculdade Israelita Albert Einstein, na FS Educa, na Fundação Uniabralimp, que é a nossa fundação. É proprietário da Facile Insight, formado em administração e pós-graduado em recursos humanos. Celso, seja bem-vindo aí mais uma vez. Olá a todos, um prazer, uma grande alegria estar aqui no IGCast. E do meu lado esquerdo eu trago a Tuane Isabel, ela é diretora comercial e operacional da Danlex Serviços, é formada em administração e atua aí no setor de terceirização há mais de 10 anos, em logística, facility geral. Tuane, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, como eu falei, nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia e a limpeza profissional. E eu começo a pergunta aí para os dois, talvez um direcionado um pouco mais para a Tuane e outro mais para o Celso. Como a internet das coisas, né, pode ajudar o mercado de limpeza profissional e como funciona, por exemplo, o contador de fluxo. Muito bom. Aí eu direciono para você, Celso. Eu costumo provocar os alunos, né, a lembrar aquela folha que costuma usar atrás da folha da porta do banheiro, geralmente em shopping, né? Eu pergunto, para que serve aquilo? As pessoas falam, não, é para ter um controle de SLA, né, para ter quem fez, quem deixou de fazer, etc. e tal. Mas a minha provocação é, no fundo, aquele cliente que vai usar aquele ambiente, o que ele espera daquele ambiente? Ele cheiroso, agradável, pronto para usar, abastecido. E aquela folha pode, como ela é manipulável, qualquer um pode anotar a qualquer momento. E aí, uma das adoções do IoT, a internet das coisas, é colocar sensorização nas batentes das portas. E aí, conforme o dimensionamento e o fluxo de pessoas, você pode parametrizar a quantidade de fluxo, e aí quando atinge aquele X, aquele quociente, você encaminha a equipe para fazer a manutenção. Então você começa a atuar de forma preventiva e planejada sobre a demanda, e não a cada 2 horas ou 5 vezes por dia. Então a tecnologia veio para ajudar a fazer o direcionamento da equipe. Porque aquele ambiente que é pouco circulado, se você tem uma métrica de fazer por período, vai ter momentos que não tem o que fazer. Só que você já deslocou o profissional para lá. É tempo e energia que foi por água abaixo. Né? Por outro lado, aquele ambiente que é mais populoso ou tem alta circulação, aquela frequência talvez não seja suficiente. E aí, no meio do caminho, entre um e outro, né, pode ter reclamação. Pô, faltou papel higiênico aqui. Né? Então, isso é muito delicado, né? Chato para quem trabalha naquele ambiente lá. Então, o contador de fluxo ajuda a fazer esse monitoramento e acionar sobre a demanda. Isso aumenta a produtividade, Celso? Então, vamos pegar esse gancho aí, Ernesto. O que acontece? Quando você monta uma equipe e dimensiona ela para trabalhar por faixas de horário, como eu falei, né? Você tem locais que têm ociosidade e, por outro lado, você tem falta de gente. Então, a regra do jogo qual que é? Colocar mais gente para suprir a demanda. Mas com a tecnologia, se você alocar as pessoas nos momentos corretos, talvez você não precisa contratar mais gente. É questão de organizar aonde está a demanda. Né? Então, com certeza, para mim, vai aumentar a produtividade. Legal. Tuane, contador de partículas, como é que você explica isso? Vamos lá. Na verdade, a gente também atua com software que é bem linkado com o que ele falou, no sentido também de substituir aquele checklist de papel que ficava atrás das portas dos sanitários e pensando em compliance agora, que o compliance veio forte. As empresas querem saber o que eu estou pagando, por que eu estou pagando, se limpou, se não limpou, como limpou e quem limpou. Então, esse nosso software, ele também traz, dentro de uma atividade, um mapa de atividade, a gente sobe o checklist
checklist, o cronograma, e pensando em otimização de equipe, otimização de tempo, esse checklist também nos permite, de maneira online, apresentar para o meu cliente em que horas que eu limpei, como eu limpei, quais produtos eu limpei, como foi limpo, até a revisão, o repasse também dessa limpeza, que não é só limpeza pesada, ao longo do dia é necessário fazer um repasse. Indo um pouquinho para a esfera de montadora, que é uma das áreas que a Danlex está dominando nos últimos tempos, a gente tem um contador de partícula que na área produtiva, que não é só limpeza convencional, limpeza técnica também, esse contador de partícula ele permite eu fornecer para o meu cliente, para o meu contratante, a sujidade da carroceria. Então, estou limpando lá a cabine de pintura e, de repente, foi um pó, foi algum fiapo de um tecido, de um pano nessa carroceria. Então, através desse medidor de partícula, eu consigo fornecer para o meu cliente o tipo de sujidade, quantos microns de sujidade tem, até mesmo para saber, será que esse carro precisa voltar? Precisa refazer a carroceria? Não precisa refazer? Então, hoje a limpeza ela profissionalizou muito, está um pouco mais séria do que antigamente, que era mais doméstico, mais convencional. A gente hoje responde até mesmo pelo produto final do nosso cliente, né? A limpeza acaba sendo responsabilizada pelo produto do cliente, então o medidor tem como mostrar para o meu cliente a qualidade da produção dele. Legal. Celso, com essa tecnologia toda, ela ajudou quando nós tivemos aí a pandemia na área hospitalar? Você acha que acabamos tendo mais informação, mais dados, né, para tomar uma ação cada vez mais corretiva, não? A área de saúde, na verdade, na pandemia foi o inverso, né? Os escritórios tradicionais talvez teve uma baixa, que o pessoal foi para home office, foi se adaptando, mas a área de saúde hospitalar não teve jeito, não teve home office, né? Intensificou as atividades e eu entendo que foi um momento de reflexão. O que pode ser feito adicionalmente, né? E aí, um dos fatores que pode agregar, usando o IoT, é a telemetria. Você colocar dispositivos nos equipamentos, então hospitais, galpões logísticos, áreas muito grandes que tem uma dimensão enorme e tem poucos equipamentos, né? Geralmente são turnos. Então, se o profissional do primeiro turno usou determinado equipamento e deixou num canto e não passou para o segundo turno onde deixou o equipamento, o segundo turno até achar o equipamento está sendo improdutivo. Né? E aí, através da telemetria, você consegue rastrear onde está fisicamente o equipamento para rapidamente o segundo turno assumir já com o equipamento em mãos. Né? Então, isso ajuda na localização logística dos itens, né? De item agregado, que os equipamentos têm um investimento interessante. Fora isso, você pode também usar para banco de dados, né? Assim como eles usam para capturar dados e fornecer para o cliente, a telemetria também pode gerar indicadores de produtividade, né, para o usuário final, para o cliente contratante. Como que funciona isso? Você mensura, né, qual a metragem que ele fez da higienização contra o outro profissional. Aí você vai comparando, né, os modelos de medição e vai ajustando. Olha, o Celso está muito lento, o Ernesto está mais ágil. O que o Ernesto faz de diferente ou o que o Celso deixou de fazer? E aí você entra com orientação, com treinamento para equilibrar a régua e aumentar a produtividade, nivelar todos um padrão X para cima. Tony, você acha que esse novo olhar aí com relação à contratação, isso é saudável para o mercado, não? Eu acho, mas também, por outro lado, não sei se ele sofreu um pouquinho com contratação de mão de obra nesse sentido de aprimoramento. Volto a falar que antigamente era muito mais fácil você contratar uma auxiliar de limpeza, porque era o pano, o rodo e nada mais era exigido daquela pessoa. Hoje não. Hoje tem as tecnologias que não é só o software, não é só você saber manusear um PDA, saber ler e entender que você vai fazer o seu check-in e check-out via celular, mas também os equipamentos de última geração, que requerem uma técnica diferente, NRs e treinamentos específicos, você saber manusear uma máquina, um aspirador robô, por exemplo, saber programar, uma lavadora dirigível. Isso nos ajudou no mercado enquanto profissionalizar o nosso mercado e deixar de virar leilão, né? Que a gente passava por leilão, né? Era o menor preço. Hoje não. Hoje é a empresa que está mais séria, mais à frente, mas em relação à mão de obra,
mais qualificada, a gente percebe que o tempo de contratação é um pouco mais difícil, porque nem todo mundo quis se qualificar e uma galera ficou um pouquinho para trás também, né? Mas, por outro lado, eu consigo remunerá-los muito melhor. Então, acho que a qualidade também para a gente tem sido mais assertiva. Você acha que as empresas estão preparadas para o treinamento dessas equipes? Não? Eu acredito que não todas, mas eu tenho conversado com bastante concorrentes aí da minha área, que a gente acaba fazendo esse bate-papo. E eu acho que para você ter hoje pessoas qualificadas, a empresa tem que estar disponível para treinar, né? E aí a Danlex, pensando nesse futuro, a gente criou internamente um departamento, que é a IHS. Então, além dos meus técnicos de segurança do trabalho, eu tenho uma equipe que faz todos os treinamentos em loco, então eu não dependo de uma terceirizada ou de uma empresa que ministra esses treinamentos. Hoje são colaboradores próprios da Danlex, que além de dar o primeiro treinamento, fazem todas as reciclagens e com o nosso DNA também. Então a gente se preparou forte para a gente ter colaboradores bem assertivos aí na nossa área. Ô Celso, você ministra curso também lá na Uniabralimp, né? Como é que você percebe a visão, né, dessa turma que a Abralimp está capacitando com relação a toda essa tecnologia hoje? Então, que a abordagem que eu faço, né, o módulo que eu tenho dentro da Uniabralimp é engajamento de pessoas. Eu não falo lá de tecnologia, mas eu provoco muito quem participa, né? Porque é o que você colocou, né? Será que o mercado está preparado a receber novas atribuições? Que uma coisa é pegar o escovão, né, e trocar por um equipamento, né? O quanto ele está habilitado para pilotar aquele equipamento. Então, nesse treinamento sobre engajamento, o que eu provoco, né, os participantes é de que forma você fez essa migração. Que a pessoa que nasceu, aprendeu com balde, escovão, né, o pano, mais ou menos um mop, né, ali, né? Muda para um mop, né? Como que foi esse processo? Então, para quem está no nível de liderança, talvez seja claro a mudança ou a adoção de uma tecnologia, ou mesmo química. Né, eu costumo usar o exemplo da água e sabão. Né? Antigamente era água e sabão, e quanto mais sabão, na cabeça deles, da equipe, era melhor, que limpava mais. E aí veio o peróxido. E aí você passa o peróxido, mas não faz uma bolha de sabão. E aí, se não foi bem explicado, o que aconteceu nas empresas do segmento? O líder dava as costas, a pessoa revoltada, que não fazia bolha, de raiva, fazia muito mais sabão, muito mais bolha, para compensar o tempo que ela perdeu passando peróxido. E hoje tem a questão da diluição, que até isso eles têm que entender, né? Tem que aprender a diluir o produto. Então, realmente não necessariamente a espuma é a que vai limpar, né? Então, aí está o fator, né? De que forma foi passado. E aí eu faço uma dinâmica. Então, quem estiver escutando talvez não vai entender, mas quem estiver assistindo, a provocação é entrelace os dedos e observem qual dedão está sobre o outro. Né? No meu caso, está o direito sobre o esquerdo. Mas se a gente inverter a posição, né? Qual que é a sensação? Tenta fazer essa reflexão, pense nisso. Eu demorei uns 10 minutos para entender a dinâmica. E aí, invariavelmente, o que o pessoal fala? É desconfortável, é esquisito, está estranho, parece que está faltando um dedo, é desconexo. Então, se um simples, né, movimento causa isso para a gente, imaginem para eles que está acostumado com água e sabão e vira e traz um produto que não faz uma bolha. Então, se não fala do propósito, não explica o porquê, não compartilha, se eles não entendem, é difícil eles adotarem. Por mais que o líder pediu, o supervisor reclamou, o cliente está pedindo, etc. e tal, né, foi um desperdício muito grande naquela época lá, porque quanto mais sabão você gera, mais água você precisa para fazer o enxágue. E quanto mais enxágue você faz, mais tempo e energia da equipe dedicada para aquele ambiente. E o peróxido, você passa, ponto final, parte para outra. Né? Então, eu sou suspeito para falar que eu sou da área de treinamento. Mas o foco tem que explicar o porquê para as pessoas. É orientação. Né? Se as pessoas não sabem o porquê, ela vai ligar o piloto automático dela. Não, só limpa com água e sabão. Não vai entender. E aí você tira o esfregão e coloca uma varredora para ela, sem explicar o porquê, né? Ela não tem culpa, tá certo? Eu não sei o que você acha, até mas é o que você falou, trabalhar
na memória deles, né? A gente mudou muito o nosso termo lá. Para eles entenderem onde que está chegando. Vocês não são mais auxiliar de limpeza, vocês são profissionais da área de limpeza. E isso fez muita diferença pra gente. Parece que não, mas a gente fala assim, poxa, sabe aquele carro que você vê no trânsito? Você é o responsável por aquele carro estar no trânsito, estar rodando. Então, vocês são profissionais, vocês fazem parte do processo como um todo. Vocês são peças mais importantes do que qualquer outra pessoa aqui dentro. Então, quando você nivela esse time no mesmo grau de interesses e de importância dentro de onde você está trabalhando, que não é só, no seu caso, o enfermeiro que é importante, no meu caso não é só o engenheiro, o mecânico que é importante, mas a área da limpeza também é importante, eles ficam até mais entusiasmados em se profissionalizar. É engraçado isso, né? Como muda a nomenclatura, às vezes você consegue mudá-los muito, sabe? Ele sente parte, né? Ele se sente importante, não é mais um não lá é. ou aquela área XPTO, não. Exatamente. O meu serviço tem consequência para o cliente que eu estou prestando serviço ou para a indústria que eu estou atuando, né? O contratante, ele tem essa percepção de todo esse investimento em tecnologia ou não, Tony? Olha, depende. Depois eu vou perguntar para o Celso, o Celso foi contratante. Eu não sei o que o Celso vai falar, mas eu acho que, na verdade, de um ano e meio, 2 anos para cá, eles tomaram essa consciência devido até à exigência que eles querem, onde eles querem chegar. Hoje é tudo muito amarrado a SLA, expectativa, o que vai fazer, o que eu quero, o que eu não quero. E cabe nós, enquanto contratada, mostrar para ele os melhores caminhos, custo-benefício daquilo, sermos transparentes. Poxa, você vai ter 10 pessoas aqui para limpar em X tempo, em X áreas, mas você vai ter 5, só que com 3 equipamentos que vão te limpar em um dia, em menos tempo. O que você prefere, né? A Danlex trabalha de maneira muito transparente. Eu dou várias opções para o meu contratante, de uma maneira com que ele se sinta à vontade para escolher o que for melhor. E dentro daquilo que ele escolher o que for melhor, eu venho com as minhas premissas, que é o benefício e o malefício daquela decisão dele. Mas eu acho que hoje o contratante, ele tem muita ciência da evolução, da inovação que existe no mercado. E acho que por ele ter essa ciência, é que, graças a Deus, deixou de ser leilão, os bids em que a gente participa. E para chegar até 3, 4 empresas que são os qualificados finais, a gente passa por um processo que demora, que eu falo que às vezes demora 1 ano, 3, 4 meses, e a gente até fala assim, poxa, nem ganhei aquele contrato, você acaba esquecendo. E quando você foi ver, você foi chamado justamente por esses diferenciais. Então, acho que hoje tá um mercado bem consciente de onde a gente quer chegar. Nem todos querem pagar, talvez, o preço que é necessário. Mas eles sabem. Porque aí eles sabem. É custo ou é investimento, né? Então, eu sempre encarei como investimento. Porque, para mim, investimento, você tem um retorno sobre o valor aplicado. Né? Quando a pessoa que está na cadeira de FM bota na cabeça que é custo, aí já a barreira está criada. Né? Enquanto ela não enxergar valor na proposta, na composição, não é simplesmente mão de obra, mas tem o treinamento, tem a tecnologia, tem os bastidores, tem a estratégia, tem todo o gerenciamento, a liderança envolvida para entregar o contrato, né? Ela sempre vai enxergar como custo. Né? E o FM dentro das empresas, eu, por exemplo, numa das empresas que eu passei, eu representava o segundo maior custo da companhia. Perdia para a folha de pagamento. Era uma empresa de telecom e meu budget era maior do que a equipe de TI da própria empresa. Então, assim, é muito sensível a questão de valores quem faz a gestão de FM. Né? E aí é natural que é arrochado, né? Você que tem que reduzir o custo, você que tem que espremer. E aí, por tabela, acaba replicando isso para o fornecedor, para o prestador de serviço. Né? Que é um ledo engano, né? Porque, como ela falou, tem várias formas de fazer a atividade. Você pode fazer da forma mais tradicional possível, você pode adotar uma tecnologia, um químico, um equipamento. Tem alternativas. Não tem certo, não tem errado no meu ponto de vista. Vai depender muito da cultura daquela empresa, da dimensão, obviamente, que apoia ou não. Né? Quanto maior o volume, é mais fácil investir em equipamento, em tecnologia. Tem contratos menores que talvez não caiba, né? Não fecha a conta. Mas na grande maioria que tem uma dimensão X para cima é factível. O que falta é um pouco de amadurecimento no mercado contratante em ter um pouco de paciência e colocar na ponta do lápis. Poxa vida, você está me pedindo no teu contrato que tem a diluição do custo aqui teu, fora mão de obra, o financiamento do equipamento XPT, ou tantos equipamentos. Mas isso a longo prazo reduz o quadro em X, isso compensa, acaba gerando um valor menor
né, ao longo do tempo, que acaba virando saving na grande maioria das vezes, e não despesa. Porque a mão de obra é um custo, além de ser mensal, é um custo que agrega tributo, encargo, folha. E você vê ali aquele custo todo mês. Mas o equipamento é tão diluído que, às vezes, um equipamento tão robusto, tão tecnológico, você acaba não vendo esse valor na diluição. Então, compensa. Compensa dependendo da evolução que você quer na sua limpeza e do quanto ela vai te agregar. Eu acho que vale a pena os contratantes entenderem um pouquinho mais disso, dessa conta aí. Minimamente faz o exercício, né? Faz a conta. Exato. Para ver se o que está sendo proposto está sendo realizado. Porque às vezes a pessoa vê o valor unitário, poxa vida, mas você colocou na proposta uma varredora aqui, tantos R$1.000, Exato. não tem cabimento. Mas aí se dilui ao longo do tempo, né? A produtividade que isso vai gerar. Né? O equipamento ele não sai de férias, ele não tem dor de barriga, Não sai de pôr, né? Não tem cobertura. custo trabalhista sobre o equipamento, né? Então isso tem que ser ponderado. Por isso que eu provoco muito que tem que ter um amadurecimento um pouco maior dos contratantes de parar e fazer a conta. Ô, Tuani, você acha que esse apagão, entre aspas, de mão de obra que o setor está, você mesmo comentou no começo, essa tecnologia vem de acordo com, ela vem evoluindo em função desse apagão ou não? Eu acho. Eu acho até que, eu não sei o que o Celso tem a dizer sobre isso, mas dentro de um contrato de prestação de serviço de terceiros, por exemplo, dentro de uma fábrica, um dos principais contratos de terceirizados hoje é a limpeza, porque a limpeza ela tem o poder de, felizmente ou infelizmente, até parar a produção. Assim como no ramo da alimentação. Se a gente não fizer uma boa limpeza na área produtiva da alimentação, nas esteiras, na lavagem, o que não vai acontecer? O almoço não vai ser servido. Imagina uma montadora, 3 turnos pegados, 24 horas. Então, eu acho que de uns tempos para cá, a empresa que cuida da limpeza, ela ganhou uma seriedade maior dentro desses contratos, ela é vista de uma maneira diferente, tão importante quanto, e por isso que os bids hoje para a empresa que vai pegar a limpeza, ele ficou de 36 meses para cima, porque eles entendem que é uma vertente tão difícil de virar a chave, de trocar, de fazer a implantação, porque envolve no processo deles, envolve no produto deles. Então, hoje é um contrato a longo prazo, justamente pela característica que hoje a gente atua. Então, eu acho que tem tudo a ver, sim. Ô Celso, a gente teve inclusive lá no evento da Abrafac, né? A gente acabou se encontrando lá e a Irismar esteve aqui, batendo papo com a gente também no outro IGCast. Como é que eles entendem isso, né? Como é que eles analisam essa mudança, né? Porque é uma mudança de cultura, inclusive, né? Metro quadrado, SLA, sabe? Como a Tuani falou, olha, como é que eu faço hoje? Eu não quero mais. Quanto custa para fazer a limpeza nesse? Custa 5, custa 10. Como eu vou fazer? O problema é meu. Essa visão, você acha que eu falo isso há alguns anos, né? Não vou falar coisa, mas muitos anos. Você acha que esse modelo de negócio ele veio e vai ficar, não? Eu acredito que tem que ser uma tendência, a gente tem que levantar essa bandeira. Mais uma vez, eu tenho receio que ainda está um pouco imaturo, tem que amadurecer muito ainda. As pessoas não enxergam o modelo de gestão, né? Muitos ainda chegam no contrato 1, 2, tem 10 aqui, é o que eu contratei, então tá certo. Se limpou, não limpou. Se de repente numa cozinha industrial não fez a higienização correta, não é questão de ter ou não o alimento, mas é a qualidade do alimento que foi servido, isso gerou uma dor de barriga. Imagina separar uma produção porque a equipe toda está com problema intestinal. Onde que para essa conta? Então, as pessoas têm que aprender, os profissionais, tanto de quem presta para quem toma serviço hoje, tem que ser muito mais estratégia do que operacional, do que gestão bombeiro. Tem que se antecipar, né? Então, enquanto não valoriza a própria atividade, né? Coloca o capuzinho lá. Eu sou a área que patinho feio. Eu sou do subsolo. Eu que mexo na graxa. Isso não vai mudar. Essa postura não existe mais. Não podemos mais. Mesmo porque hoje temos a nossa própria ISO de FM, que é 41001. E a Abrafac, junto com o apoio da Sebrace, protocolou no Ministério do Trabalho ter o CBO da nossa categoria. Então, assim,
estamos na melhor fase do profissional do FM, seja de quem contrata, de quem fornece serviço, porque estamos sendo valorizados. Mas não adianta só esse movimento isolado. O próprio profissional, os agentes que trabalham nessa cadeia produtiva, têm que fazer o que a gente fala que é a técnica da galinha. Ou seja, tem que cacarejar, temos que anunciar o nosso feito. Então, se ela trouxe uma inteligência para o modelo de contrato que ela faz dentro de uma indústria, onde o micro sujeira pode afetar a produtividade do cliente dela, e ela diminuiu, né, a reincidência de refazer pintura, por exemplo, quanto que isso gera na cadeia produtiva do cliente dela. Ou se de repente o grau de sujidade está tão grande que tem que fazer um novo setup do equipamento da linha de produção. Quanto isso custa para uma indústria? Então, esse tipo de evidência que talvez o contratante não enxergue no potencial risco da má qualidade numa prestação de serviço. E aí, quando começa a colocar na ponta do lápis, mais uma vez, talvez comece a despertar a consciência, puxa vida, isso tem um valor agregado. Ela colocou no contrato um contador de sujidade. Não é para falar que ela tem tecnologia, que é moderna, etc. Não. Ela está levando uma inteligência para o contrato, para a prestação de serviço. Isso é pura verdade, né? Só que ainda eu percebo, né, que a contratação é feita através de pessoas, né, não de projetos. Então, essa dificuldade, né, de você trazer, né, quem é inovador, quem traz tecnologia, quem traz processo, quem traz capacidade técnica operacional, às vezes fica prejudicado dentro de uma concorrência, né? A tecnologia ajuda a Tuane a mensurar toda essa produtividade. Você consegue medir a sua produtividade hoje com toda essa tecnologia disponível? Então, é o que você falou no início, né? Eu até consigo fazer uma comparação entre os meus colaboradores, né? Eu tenho um time A que faz vestiário, um time A que faz banheiro, um time A que faz tratamento de piso, e dentro desse meu checklist mensal, eu consigo entender quem limpou mais em menos tempo, como limpou, porque dentro do meu sistema, o meu cliente consegue me avaliar. O banheiro que o Celso limpou ficou bom, mas o banheiro que a Joana limpou está irregular. Poxa, mas ao mesmo tempo, em tempos diferentes, ela consegue limpar menos, ele consegue limpar mais, uma qualidade muito melhor. E a gente não parte para o desligamento. Não é isso que a gente quer dizer enquanto tomadores e que empregam as pessoas. Isso operacionalmente ajuda meus gerentes a entender o time que eles têm. Poxa, eu preciso trabalhar mais nessa pessoa. Ou ela não está preparada para limpar vestiário, mas ela pode ser boa em tratamento de piso. Né? Tratamento de piso ele não é bom. Mas será que lá na limpeza da alimentação ele não vai melhor? Então, essa produtividade ela mide de várias maneiras. Não é só partir mesmo para a troca do colaborador, mas ajudar ele até, né, no engajamento do mercado. É nossa obrigação, uma vez que ele está dentro da nossa casa, capacitá-lo para isso. E é óbvio que a gente, com evidência, vai entender. Depois de X treinamentos, X conversas, X, né? Te sinalizei onde você precisa melhorar. Se não melhorou, aí a gente entende que realmente ele não quer se ajudar. Mas a gente faz todo esse esgotamento de possibilidades para que ele ainda consiga atuar na nossa área. Mas você consegue identificar o que ele é bom e o que ele não é. Porque isso acontece muito, né? Tem pessoas que são boas na área financeira e você coloca em outra área, não vai. E na limpeza ela não é diferente. Porque limpar um banheiro é totalmente diferente de fazer um tratamento de piso. Tratamento de piso é muito diferente de você colocar uma pessoa para limpar essa mesa que é totalmente convencional. E as pessoas também não entendem, acham que limpeza é limpeza e tá tudo certo. E não funciona assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tá na hora do café da tarde? Celso, você acha que a forma, né, de a gente mensurar toda essa produtividade, que nem a Tônia está falando, mais toda essa tecnologia, aonde nós vamos chegar? O que você acha que é o futuro aí desse conjunto, né, de mão de obra, de toda essa tecnologia disponível, todos os produtos, né, não só equipamentos, mas todos os produtos também que vêm evoluindo, né, em função de pandemia ou não pandemia, seja o que for. Aonde é que é? Qual a expectativa desse setor, Celso? Eu acredito que a tendência é só evoluir, amadurecer de verdade, aumentar a produtividade através do planejamento, né? Porque hoje as empresas estão trabalhando com dados.
não é simplesmente o visual. Ah, tá limpo ou não tá limpo? Se olhar a mesa aqui, aparentemente tá limpo. Mas quando foi feita a última higienização? Não tenho a mínima ideia. Né? Mas através de indicadores, se tem o controle da rotina, né, você passa a ter. Não, a gente combinou aqui, foi desenhado, foi estudado que tem que ser a cada X tempos. E o indicador está falando que foi cumprido essa periodicidade. Então, tá ok. Né? E eu questiono muito os alunos assim, esse relatório que você faz, esse gráfico que você montou, né, que você está orgulhoso dele, para que serve? Né? Você quer ser reconhecido como profissional, o campeão de produção de relatório, que não serve para nada, é uma pilha de papel, tá certo? Ou o mais importante do que construir o relatório é fazer a análise e o plano de ação depois dessa análise. Porque fazer relatório por fazer relatório, para colocar um dashboard lá, colocar um painel, para ser figurativo, me desculpa, o papel aceita qualquer coisa. O que vale é a experiência do cliente final. Ele está satisfeito ou não com a entrega? E aí os indicadores, se bem formulados, e se monitorados, se analisados e ter um plano de ação pós-análise, esse para mim, eu acredito que tem que ser a tendência. Mais uma vez, sair do papel bombeiro, ficar apagando incêndio e atuar de forma estratégica efetivamente. E esses indicadores, a tecnologia gera uma gama de informações muito rica, mas tem que saber processar, analisar e fazer acontecer a mudança. Quando você inicia um contrato, vocês conseguem, através de toda essa tecnologia disponíveis em plantas similares, trazer toda essa informação, até como ajuda, né, para o contratante, e aí conseguir fazer um plano de SLA que seja coerente, né? Porque o SLA, até certo tempo atrás, aí era meio duvidoso, né? A gente sabe que hoje não é mais dessa forma. Mas você consegue trazer essa informação e conseguir gerar informações, né? Não relatórios, informações que sejam úteis, né? Para todo o seu processo, não? Eu costumo dizer que de 3 anos, 2 anos para cá, com essa tecnologia, a gente tem 3 fases até o início do contrato. A gente tem a visita técnica, que é onde vai comercial e operação, avaliar, mapear, ver a metragem, tipo de piso, quantidade de banheiro, entender os insumos, quantidade de produtos. A segunda etapa do processo é a imersão. O que é a imersão? É quando o cliente me autoriza, isso foi uma célula criada pela Danlex, inclusive, sem custo algum para o nosso contratante, que eu fico 1 mês antes, dentro da casa do meu cliente, quando tudo está já habituado e normalizado e negociado com a empresa atual, obviamente, para não dar nenhum tipo de conflito. Eu fico 1 mês dentro desse meu cliente, entendendo com a minha equipe como que funciona a sua limpeza. Porque, às vezes, o que você vê na visita não retrata a realidade. E as propostas que a gente faz, às vezes, é absurda. Porque, na prática, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Vou matar o comercial. Geralmente é assim que funciona, né? E essa imersão, ela não serve justamente para isso. Né? É um intensivão que a gente faz no meu cliente para entender as rotinas, as reais necessidades, os pontos fracos, os fortes que eu preciso melhorar, o que hoje está falho, o que não está, onde eu posso atacar, que maneira eu posso atacar, que tipo de equipamento eu posso usar. Porque eu achei que eu podia usar uma hidrogeladora, que na verdade não posso usar pelo espaço, pelo tamanho, até às vezes pelo produto que meu cliente fabrica, né? E pensando em segurança do trabalho, aí eu preciso envolver meus técnicos, então envolve muita coisa. E aí depois tem os 3 meses aí que a gente fala que é a maturação do processo. Eu falo que a implantação ela não dura 1 mês. Eu falo, meu cliente, não espere que a implantação vai acabar em 1 mês. Que a expectativa dele é que em 1 mês tá tudo certo. Eu digo que a implantação ela dura uns 3 meses aí, porque em 3 meses eu posso mudar muita coisa, sugerir alteração de escopo, sugerir alteração de equipamento, sugerir até o modular do meu software para eles. Então é um caminho aí até a assertividade da operação se concluir, depois da assinatura do contrato, é os 3 meses. Sim, mas essa tua expertise, ela é... Você repete na sua operação, é isso? Sim. Quer dizer, você tem um histórico de informação, a capacidade produtiva, deve ter definido lá os equipamentos, os produtos, etc. E isso você consegue repetir tendo dados, né? Não é informação, é dados, né? Porque é diferente, né? Quando a gente tem dados ou tem informação, né? Informação eu acho, né? Dados não dá muito, a realidade. Não dá muito para discutir.
pessoal está sinalizando aí, mas mais 5 minutos, pessoal, vamos lá. Você acha que, Celso, que toda essa tecnologia, esses equipamentos, vão surgir novos desafios para a mão de obra, no sentido de, olha, eu substituí aquela pessoa por uma máquina, tá certo? Mas essa máquina precisa, né, de uma digitalização, precisa de uma programação. Você acha que esse mercado também vai evoluir nesse sentido, não? Não tenho dúvidas. Eu acredito que o mercado em si, não só na área de higiene e conservação, ele é muito dinâmico, ele é vivo, extremamente vivo. Então, uma tecnologia hoje, pode ser que daqui a alguns dias seja ultrapassada. Surja uma tecnologia muito melhor. Né? Vou voltar no exemplo do Perox. Quem ia imaginar que ia ter algo diferente da água e sabão? E como ela bem disse, né? A diluição é extremamente importante do processo. Né? Então, uma tecnologia que depende de um ser humano fazer o manuseio correto. Porque você pode ter o desperdício do insumo ou pode ter a diluição errada que não vai causar o efeito técnico daquele produto. O produto pode ser excelente, só que se ele diluiu demais, ele perde o efeito dela. Então, essa composição, né, tem que ser muito bem desenhada e tem que andar junto. Mas eu não tenho dúvidas que a evolução vai permanecer. Né? Esse é um ciclo virtuoso que a cada momento vai surgir uma nova tecnologia. Aí, mais uma vez, né, sou suspeito para falar, o treinamento é extremamente importante para ir adaptando, para não ser um choque enorme quando tem uma virada de chave. Né? Poxa vida, como que você faz higienização de vidro? Né? De repente vai surgir um equipamento que faça. Né? Você comentou nos preliminares o uso de drone em altura. E aí você fala muito da segurança do trabalho. Então imagina, a tecnologia, além de agilizar esse tipo de atividade, praticamente diminui para zero o risco de acidente em altura. Tá certo? Que é extremamente delicado, porque uma queda em altura pode dar danos, lesões muito graves. Então eu conto com esse avanço, com a modernização, sim, e não vai parar por aqui, não. Tuane, você acha que o Brasil está no mesmo nível que o resto do mundo com relação a toda essa tecnologia, esses equipamentos disponíveis no mercado? Ainda não. Esses dias eu recebi um vídeo até do Daniel, CEO da nossa empresa. Ele falou assim, olha onde vai chegar. Era um robô simplesmente limpando todo o banheiro, todo o sanitário. Sem pessoa, sem nada. Com produto, ele mesmo esguichando, ele mesmo limpando, ele mesmo recolhendo lixo, secando. Na hora que eu olhei, foi algo absurdo, que eu falei, meu Deus do céu, isso vai chegar aqui. Mas ainda não chegou. Então, é o que o Celso falou. Presumimos que estamos caminhando para isso, porque não para, a tecnologia não para. Cada dia que passa, a gente vê um vídeo novo de equipamento diferente, que você fala que é absurdo. Mas eu acho que ainda não está no mesmo nível, não. Bom, pessoal, nosso tempo está se esgotando. Queria agradecer a Tuane, ao Celso. Tuane, suas considerações finais. Só queria agradecer, para a gente é muito oportuno estar aqui, aí nesse momento que a gente está vivendo aí de estabilização. A gente espera que agora as coisas comecem a andar. Só queria até fazer um adendo no sentido, falando um pouquinho de segurança trabalhista e ainda falando no momento que a gente está. A Danlex conta com o apoio de uma empresa que chama Valide Soluções, que eu entrego para o meu cliente não só a terceirização da limpeza, mas junto à segurança da documentação, que é o mais importante. Então, é um sistema digital que meu cliente tem acesso a toda a minha documentação, a documentação dos colaboradores, o certificado de treinamento, as NRs, folha de pagamento, INSS. Isso tem reduzido drasticamente processo trabalhista para o nosso contratante. Então, só para ficar esse diferencial aí que a gente entrega para o meu cliente final também. Legal. Celso, suas considerações finais, Celso. Bom, Abralimp, novamente muito grato pelo convite, um prazerzaço estar aqui com vocês. E apesar da pauta ser tecnologia, fica meu apelo e meu convite. Não esqueçam das pessoas. São as pessoas que movem qualquer organização, qualquer segmento de mercado. Então, por mais tecnologia que você adote, ajude essas pessoas a se adaptarem às novas realidades. Prazer. Obrigado, Celso. Eu, em nome do Ricardo, agradeço aí a presença de vocês, né, mais um IGCast. E só reforço, né, conheço o trabalho da Abralimp com relação à Fundação Uniabralimp, né? Nós temos lá
diversos cursos. O Celso é um dos professores, eu já fui professor de alguns treinamentos. Vale a pena ver a grade de treinamentos que nós temos. Acompanhe o nosso IGCast nas principais plataformas digitais. Eu fico por aqui. Obrigado a todos e até a próxima.